When the waves Maya A evolução se dá basicamente por três grandes vertentes. A evolução em espiral ascendente, para o indivíduo que cumpre fielmente os seus deveres na ação. Por recapitulação, para aqueles outros que negligenciam ou malbaratam os recursos e as oportunidades a eles ofertadas. Para outros tantos que se dispõem livremente a auxiliar os seus semelhantes retardatários por amor. A esses últimos estão reservados os saltos quânticos, de acordo com o sucesso e a grandeza de sua missão. Com o advento da física quântica, constatou-se pela experimentação a inexistência de relacionamento impassível e inalterável entre o observador, entre o universo do observador e o do observado, pois, na realidade, ambos se observam num processo de contínua interação e permuta. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar da Consciência. O ensino universal das mentes livres, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber os ensinos do Cristo de Deus, o nosso mestre, modelo e guia. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, por serem a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduzem até vocês, aos equipamentos, ao estúdio, à internet, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. As emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Webs Espaço Espírita Santa Catarina e Canal Mais Brasil Frutal, Minas Gerais. As empresas parceiras, Matsumoto Imóveis, que nos ajuda custeando a nossa internet, Alvorada Veículos, que nos dá o apoio estratégico para a aquisição e manutenção de equipamentos, assim como a Ótica e Relojaria Sol, e o Espaço Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas. E, em especial, o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, que nos dá também esse apoio desde 2009, assim como o Alvorada Veículo e Matsumoto Imóveis. E hoje teremos a honra de receber o nosso irmão, Moacir Lima, ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para falarmos ele irá falar e vamos interagir, falar de física quântica e espiritualidade. Antes de começarmos, disse a ele, se entendêssemos os princípios da física quântica e os aplicasse em nossa conduta, toda essa pandemia já seria um passado longínquo. Então, ele é licenciado e bacharel em Física com 3 pós-graduações. Bacharel em Direito, mestre em Linguística aplicada na área de Lógica da
linguagem natural, professor universitário aposentado, palestrante internacional, escritor com livros editados no Brasil, em Portugal e na Espanha. Algumas das suas obras. Quântica e Consciência. Só esse já seria o suficiente. Quântica, o caminho da felicidade. Quântica, a espiritualidade e sucesso. Quântica, espiritualidade e saúde. Outros. Corte a corda. Lembra da história? Mais um outro. Amor, a arte de viver. Comunicação eficaz, o ponto crítico entre o dito e o entendido. Então, para falar de física quântica e espiritualidade, recebemos com muito amor o nosso irmão Moacir Lima. Seja muito bem-vindo, querido amigo, que a paz do Cristo, a paz de Deus seja contigo. Muito obrigado, é sempre um grande prazer estar entre os amigos e aproveitarmos esse veículo extraordinário que é a internet para construirmos mais. Nesse sentido, que o irmão descreve de modo precioso no início de sua apresentação hoje, que é a busca do conhecimento, a busca da verdade ao alcance de todas as pessoas. Muitas vezes, quando se fala algo sobre física quântica, muitos entendem que se trate de uma linguagem matemática somente para especialistas e que a maioria das pessoas, por certo, não irá entender. Mas não é esse o foco quando nós fazemos a associação entre a física quântica e a espiritualidade. O foco está exatamente na interpretação das leis, ou seja, no terreno da filosofia da ciência. O que esse novo mundo descrito pela física quântica tem a nos dizer? Um físico famoso, Erwin Schrödinger, autor da célebre história do gato que estava morto e não morto, vivo e não vivo ao mesmo tempo, dependendo do observador, traduzindo alguns princípios da microfísica como se eles acontecessem na física de grandes partículas, de objetos materiais visíveis. Ele sempre dizia que a natureza está querendo nos dizer algo e nós devemos prestar atenção e procurar entender isso que ela está querendo nos dizer. Daí os grandes princípios da física quântica levados ao terreno da filosofia. A mais importante, segundo alguns físicos, das leis da ciência quântica é uma lei que nós já conhecíamos largamente da espiritualidade, mas como muitas vezes fazemos, conhecemos e esquecemos de pôr em prática, é a chamada lei da interconectividade. Essa lei da interconectividade afirma que, numa medida mais ou menos intensa, todos nós estamos interconectados. Ora, se todos nós estamos interconectados, é um absurdo pensarmos em ser realmente felizes à custa da desgraça dos outros. É absurdo pensar que vamos evoluir sozinhos, sem auxiliar ninguém, sem praticar a empatia, a compaixão e a caridade. Portanto, diferente daqueles postulados do mecanicismo que originaram o materialismo realista, que não se sustenta atualmente face aos princípios da nova ciência e da nova interpretação do universo, diferentemente daqueles princípios em que nós não tínhamos participação nos acontecimentos, a nova ciência nos mostrou que se estamos todos interligados, não existe o problema que é só do vizinho. O problema do vizinho também é meu. Não existe o problema que é só do outro, por mais distante que esteja, porque o problema do outro, mais dia, menos dia, também é meu problema, porque estamos interconectados.
E foi preciso uma pandemia para que nós entendêssemos que isso é verdade, embora alguns continuem a agir ignorando esses princípios fundamentais. Deu para entender que não existe o problema do chinês, só do chinês, que o problema do chinês também é nosso, que o problema do meu vizinho não é só do meu vizinho. Foi preciso a demonstração física, não bastava a demonstração pelos impulsos eletromagnéticos dos nossos pensamentos, o desejo do bem que produz o bem, não, precisava algo físico. Então, temos algo físico. Eu posso contaminar o meu vizinho, portanto, em respeito a ele, devo tomar determinadas medidas. Meu vizinho pode me contaminar, logo, o seu problema não é somente seu. Mas é pena que tenhamos precisado chegar a esse nível de desastre universal para compreendermos a lei da interconectividade e outras tantas leis, a lei de causalidade, todas as leis que dizem hoje que o nosso pensamento é uma forma de energia, e como energia não se cria nem se destrói, toda energia que emitimos ao pensar chegará a algum destino, produzirá algum efeito. E mais, uma outra grande lei da física quântica, que nós também já conhecemos da espiritualidade. Somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Leon Denis advertiu sobre isso, ao dizer que com o surgimento da nova ciência, da ciência do espírito, novas ferramentas eram necessárias à sua pesquisa. Entre elas, a intuição. Foi o que disse Fred Alan Wolf, PhD em física quântica, dizendo que a intuição é um precioso instrumento para pesquisarmos e chegarmos a novas conclusões. E Leon Denis dizia mais, que somente com bons propósitos, com o coração puro, nós conseguimos conexão com a espiritualidade superior. Então é muito interessante verificarmos esse princípio. Nós estamos sempre emitindo e recebendo energia. Mas o recebimento não é fruto de algo sem causa, não é casual, não é consequência de um milagre no sentido ortodoxo e tradicional do termo. É consequência de um fenômeno de sintonia, fenômeno físico perfeitamente conhecido. Quando nós sintonizamos um pequeno aparato de rádio em alguma estação, naquele momento, por aquele mesmo equipamento de rádio, estão passando ondas de centenas, talvez de milhares de emissoras, mas só aquela é captada. E só aquela é traduzida da linguagem eletromagnética para a linguagem audível por todos nós. E por que só aquela? Porque sintonizar é fazer vibrar na mesma frequência. Quando sintonizamos o rádio ou o aparelho de televisão numa determinada emissora, o seu mecanismo interno passa a vibrar na frequência daquela emissora. E aí nós captamos aquela e não outras. Assim é com o nosso pensamento, de acordo com as nossas emoções, nossos pensamentos, que são verdadeiras vibrações, nós sintonizamos e só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Então, não adianta apenas nós conhecermos algumas leis. É preciso que internalizemos essas leis e saibamos praticá-las. Porque não adianta disfarçarmos emoções negativas com um palavrório bonito. Não adianta dizer eu te amo, estar torcendo exatamente pela desgraça daquela pessoa ou daquela entidade que dizemos amar. Não. A vibração de ódio transmite e recebe vibração na mesma frequência. Logo, nós precisamos mudar a sintonia se não estamos satisfeitos com aquelas coisas que estamos recebendo no nosso dia a dia. E mudar a sintonia é exatamente isso. Mudar a faixa vibratória, mudar a maneira de pensar, de nos emocionarmos, de sentirmos a realidade, de termos a empatia
para podermos compreender o problema do outro e assim ajudá-lo, porque a nossa missão é exatamente ajudar, não buscando qualquer tipo de recompensa, isso é coisa superada, e sim sentindo o bem que o bem nos faz. Um filósofo brasileiro, Huberto Roden, que conviveu algum tempo com Albert Einstein, dizia sempre: o mal que os outros nos fazem, claro que pode nos incomodar, mas essencialmente não nos faz mal porque não nos torna maus, diferente do mal que fazemos aos outros. Completava: é o bem que fazemos aos outros que nos faz bem, porque nos torna bons. Toda boa emoção, todo sentimento de amor tem um alvo. E antes de chegar a esse alvo, transita pelo seu emissor, que é exatamente cada um de nós, no nosso pensar. Hoje, o conhecimento científico abre portas extraordinárias para essa linguagem vibracional de pensamento como forma de energia e mais, da nossa influência sobre o meio e sobre os outros. Há um dito da física quântica que é interessantíssimo e diz: a expectativa do fato cria o fato. Lá no mundo subatômico, se eu espero que o elétron se comporte como onda, ele se comporta como onda. Se eu espero que ele se comporte como partícula e monto um equipamento, uma experiência para detectar comportamento particular, ele se comporta como partícula. Então, a expectativa do fato cria o fato. Se isso é verdade em relação a nós, observadores lá no mundo subatômico, do qual não estamos separados, porque enquanto estamos observando o elétron, de uma certa maneira o elétron está nos observando, num grau de consciência menor, mas a física também fala em grau de consciência das partículas, corroborando o dito do Livro dos Espíritos, que a consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo. Então, quando estamos observando o elétron, ele também está nos observando. E se a expectativa do fato cria o fato, lá no mundo subatômico, quanto mais não será no nosso mundo de relações. Então vamos dar 2 exemplos de como a nossa expectativa cria novas possibilidades para nós e para os outros. Uma pesquisa muito interessante, feita por cientistas da Universidade de Harvard. Eles selecionaram um grupo de alunos equivalente ao nosso 2º grau. Alunos que faziam o último ano do ensino regular antes da entrada na universidade. E entre esses alunos, vamos supor, só para exemplificar, um grupo de 30 alunos. Selecionaram 3. Vamos dar nomes só para que possamos guardar melhor. Vamos supor que num grupo de 30 alunos, João, Antônio e Teresa foram escolhidos por estes pesquisadores. Eles informaram a todos os professores, auxiliares de ensino, que iriam ter contato com aquele grupo de estudantes ao longo do ano letivo, que João, Antônio e Teresa eram extraordinariamente dotados intelectualmente. Tinham um QI muito alto, um bom coeficiente emocional, eram alunos fora de série, cujo rendimento deveria ser muito acima do rendimento da média. Compromisso dos professores com os pesquisadores. Os professores jamais poderiam, ao longo do ano letivo, revelar àqueles alunos que eles tinham qualidades superiores, que eles tinham maior capacidade de aprendizagem e tudo aquilo que fora revelado aos professores. Então, os alunos jamais poderiam saber que tinham sido avaliados e eram alunos de condições intelectuais superiores. Termina o ano letivo e, como era de se esperar, o trio obteve resultados bem superiores, bastante superiores aos resultados da média. E aí vem a grande surpresa. Esses 3 nomes, selecionados pelos pesquisadores e levados aos professores, como nomes de alunos de alta capacidade, muito acima da média,
correspondiam simplesmente a alunos medianos. Fizeram questão de escolher alunos simplesmente na média, nem acima, nem abaixo. E os professores não sabiam que isso era aleatório. E os alunos apresentaram altíssimo rendimento. Então, a expectativa do fato cria o fato. O modo como os professores se dirigiam a esses alunos certamente era diferente. Quando um deles começava uma resposta errada, quem sabe até sem querer, o professor, sabendo que se tratava de um projeto de gênio, já corrigia a resposta. Quando eles levantavam a mão, quem sabe era prontamente atendido. Mas há algo mais, que a ortodoxia da psicologia tradicional não alcança: a transmissão de pensamento. Aqueles alunos percebiam inconscientemente que eram alvo de uma grande expectativa. E assim também inconscientemente começaram a corresponder àquela expectativa. Daí vem a pergunta: qual nossa expectativa em relação ao nosso semelhante? Vamos encontrar sempre o lobo do homem, de Hobbes, do inconsciente sombrio do Dr. Freud? Ou vamos encontrar também o homem irmão do homem, de Chico Xavier, de Francisco de Assis? A nossa expectativa influenciará muito. O nosso pensamento como educadores influencia os educandos, como o pensamento de pai e mãe influencia os filhos, e as melhores expectativas criam as melhores oportunidades de desenvolvimento. Ao contrário, se tivermos expectativas negativas, nós iremos tolher muitas vezes bons desenvolvimentos. Outro exemplo que eu gostaria de citar foi uma experiência feita com pessoas angustiadas. Lembram aquele velho ditado, infelizmente algumas pessoas ainda adotam, que diz sempre: é preferível esperar pelo pior. E tem uma desculpa estapafúrdia. Quando estamos esperando pelo pior, quando o pior acontece, não sofremos tanto. Ledo engano. E como a expectativa do fato cria o fato. E como a física quântica está a nos dizer que somos co-criadores e não os meros observadores lá do superado mecanicismo. Se nós temos boas expectativas, nós criamos, no mínimo, condições para que as coisas boas aconteçam. Talvez nem sempre isso ocorra. Os dados são estatísticos, são probabilísticos, mas aumentamos a probabilidade das coisas boas. Então, os pesquisadores reuniram um grupo de pessoas angustiadas, dessas que sempre estão esperando pelo pior, e fizeram um teste muito interessante. Cada um dos participantes da experiência receberia uma folha de papel e os pesquisadores iam dizer pares de palavras, homófonas, ou seja, aquelas palavras que têm um som igual ou muito parecido, mas têm significados diferentes. E tiveram o cuidado de escolher palavras que soavam muito semelhantes, mas uma com significado positivo e outra com significado negativo. A cada par de palavras que os pesquisadores diziam, os experimentados deveriam anotar qual a palavra que haviam entendido. Pois bem, sempre uma palavra do par tinha um significado bom e outra tinha um significado negativo. Pois bem, para o grupo angustiado, mais de 80% das vezes a palavra escutada era a palavra negativa e não a palavra de significado positivo, porque a expectativa do fato cria o fato. Então deixemos dessa tolice que é melhor esperar pelo pior. Não, é melhor esperar pelo melhor, por dois motivos. Um, a expectativa do fato cria o fato. Se esperamos o melhor e não ficamos apenas naquela espera inerte e nos pomos a trabalhar pelo melhor, para a divulgação das boas ideias, utilizando a caridade, nós estamos criando ambiência para que o melhor se manifeste. Segundo motivo, que esperar pelo melhor é que é melhor, mesmo que depois ocorra o pior, nós só vamos sofrer durante e um pouquinho depois. Não vamos sofrer antes. Quem espera pelo pior, quando o pior acontece, sofre antes
durante e depois. E fica esperando outros piores e criando ambiente para eles. Quem espera pelo melhor, mesmo que o melhor não aconteça, se fortaleceu para aquele tipo de acontecimento. E quem espera o pior, mesmo o melhor aconteça, sofrido em nenhum momento. Sofre um desnecessário desgaste de energia. Daí, então, temos uma outra lei a ser posta em prática. A expectativa do fato cria o fato. E o outro detalhe muito importante da física quântica, que é um salto em relação àquela situação antiga, é a influência do observador sobre o fenômeno observado. Existem experiências em que o elétron se comporta como onda, ou seja, está em vários lugares ao mesmo tempo, e outras em que ele se comporta como partícula, está em uma só posição a cada instante. Há experiências, a mais interessante é a da dupla fenda, feita em 1935, que mostrou que o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. Aí vem um detalhe interessante. As pessoas que se deixam levar por extremismos, os chamados ateus raivosos, não queriam se fazer determinadas perguntas porque eram inconvenientes. Foi verificado que o elétron às vezes se comportava como onda e às vezes como partícula. E uma pergunta que não queria calar foi calada por mais de meio século. Tudo bem, o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes como partícula. Mas o que exatamente faz com que ele assuma um comportamento ou outro? E a resposta veio só no fim do século passado. A consciência do observador. Esse elemento consciência, proibido nos laboratórios pelo mecanicismo, na linguagem científica, entra e toma conta do laboratório, e toma conta do conhecimento científico. E hoje, nenhum físico nega que a consciência do observador influencia o comportamento das partículas subatômicas. Agora precisamos dar mais um passo. E a filosofia da ciência, que ainda não tem a resposta, está pedindo socorro àquelas pessoas espiritualizadas, aqueles espiritualistas que unem fé a conhecimento e que poderão dar a resposta a essa pergunta angustiante. A consciência influencia nos acontecimentos físicos, mas o que é a consciência? Os físicos nos dirão, não sabemos. Talvez a neurociência explique nos próximos 20 anos. Essas são as previsões mais otimistas. Talvez devamos perguntar a teólogos e filósofos, duas categorias que os físicos mecanicistas desprezaram por muito tempo. Então, a resposta não está exatamente na materialidade das coisas. A resposta sobre a consciência e sobre uma consciência universal, sobre uma inteligência suprema, sobre um universo causal, está na filosofia daquelas doutrinas não dogmáticas e que mandaram os seus discípulos estudarem também a ciência, para unir o conhecimento científico ao conhecimento filosófico e ao conhecimento espiritual, porque a filosofia espiritualista bem desenvolvida será esse elo, fará essa ligação entre o chamado conhecimento científico e o conhecimento da espiritualidade. Não significa necessariamente um conhecimento religioso. Não. Significa conhecimento da espiritualidade. Quando se diz que as habilidades do futuro consistirão no desenvolvimento das faculdades espirituais do ser humano, não estamos dizendo que ninguém necessariamente deva se filiar a uma religião qualquer, mas que todos devem desenvolver sua espiritualidade, que é diferente de religiosidade. Podem e até deveriam andar juntas. Infelizmente, nem sempre acontece. Religião é um conjunto de princípios, de leis
externas às quais alguém adere ou não, de acordo com a sua evolução. Nós que conhecemos os mecanismos da reencarnação, sabemos que as pessoas não têm a religião que querem, no sentido simples de querer, têm a religião mais compatível com o seu estágio de evolução. E sempre é uma adesão a princípios externos. Espiritualidade é desenvolvimento espiritual. É de dentro para fora. É a capacidade de compreender, é a capacidade de amar, mesmo que não nos filiemos especificamente a um credo qualquer, a um ritual qualquer. Porque isso não depende de fatores externos. Então se sabe que no desenvolvimento das faculdades da espiritualidade estará a vitória do bem sobre o mal, do conhecimento sobre as trevas, e é a vitória que nós devemos buscar no momento que estamos vivendo. Todos dizem, os nossos filósofos de auditórios, videntes do futuro, ficam a dizer como será o homem e como será o mundo depois da pandemia. Não existe fórmula mágica. Nosso caro irmão na apresentação já situou muito bem. Se aplicássemos no dia a dia esses conhecimentos da filosofia da ciência, que não são outros senão os conhecimentos da espiritualidade, nós já estaríamos livres disso há bastante tempo. Então, esses mesmos filósofos hoje estão dizendo que como será o mundo depois da pandemia? E fazendo lá suas previsões. Depende. O mundo pós-pandêmico será o mundo que construirmos agora. Temos uma oportunidade muito grande de servir. Estamos vendo exemplos maravilhosos de caridade, de amor ao próximo, de levar socorro a desconhecidos, de entender a interconectividade, mas, por outro lado, estamos vendo gente furando fila de vacina, estamos vendo gente aproveitando, desviando dinheiro que poderia curar muitas vidas, estamos vendo a luz e a sombra, estamos vendo o lobo e o cordeiro dentro do homem, estamos vendo o mesmo ser humano que ainda não tomou uma decisão definitiva pela luz, e coloca anteparos ao brilho da luz e se queixa da sombra que ele mesmo produziu. O mundo será o que nós fizermos dele. A física quântica diz claramente, somos co-construtores da realidade. Não existe, nem sob o ponto de vista físico, uma realidade lá fora, independentemente do que está acontecendo aqui dentro. E me refiro à humanidade como um todo. O que está acontecendo aqui é que vai gerar a interpretação. E mais importante que o fato é a interpretação do fato. A interpretação e a vivência do que está acontecendo lá fora. E as nuances do que está acontecendo lá fora dependerão do que está acontecendo aqui dentro. De repente, nós vamos conseguir reunir forças, reunir energia, aproveitando as oportunidades que temos para a divulgação do bem, de mostrar que o conhecimento da espiritualidade não é um conhecimento de fé cega, não é um conhecimento irracional, fora dos postulados da ciência, e levar assim cada vez mais pessoas, até que cheguemos a uma massa crítica e a humanidade realize esse verdadeiro salto quântico. Passe dessa situação intermediária, indefinida de bem e mal, sem precisar passar por estágios intermediários, e ter um voo para um plano de espiritualidade superior, realizando-nos como pessoas, como homens, irmãos dos outros homens. Essa mensagem importante é trazida hoje no campo da filosofia da ciência, em que se verifica que mais importante do que o fato em si é sua interpretação. Foi interpretando estranhos sinais do universo que Penzias e Wilson descobriram os ecos daquela grande explosão inicial que foi o Big Bang. Foi interpretando equações matemáticas que se descobriu o bóson de Higgs e o antielétron. Foi interpretando equações matemáticas, chegamos à teoria das cordas, que mostra que tudo que existe resulta da vibração
de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia de 11 dimensões, chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas propriedades. O que são então essas supercordas? Filetes de energia, na ausência de uma linguagem mais precisa, porque foge a tudo que podemos imaginar. Mas lembremos, filetes de energia, vibração de filetes de energia, vibrações eletromagnéticas. Vibração eletromagnética é luz. Então, tudo começou na luz e coincide com a resposta dada aos espíritos para Allan Kardec, quando pergunta como começou o universo, e os espíritos dizem que a explicação melhor, não significa a única nem a última, melhor explicação está no faça-se a luz, de que os materialistas debocharam durante muito tempo, com pesquisas do átomo, etc. E hoje, quando se diz que tudo que existe resulta da vibração de filetes eletromagnéticos, nós estamos dizendo que tudo que existe resulta da luz. Então, tudo começou na matéria organizada com o faça-se a luz, e a luz se fez. E é interessante observar que esses filetes eletromagnéticos jamais poderão ser observados. São muito pequenos. Se um átomo que é invisível fosse do tamanho do sistema solar todo, uma supercorda seria simplesmente do tamanho de uma árvore de porte médio. Jamais será vista, jamais será fotografada, mas foi prevista em equações matemáticas e a sua existência explica, sem falha até agora, todos os fenômenos que nós conhecemos do universo físico. Então, a matéria cede o seu posto para vibrações eletromagnéticas. Ela é consequência e não causa. E cada vez mais, à medida em que vamos conhecendo as leis que regem o funcionamento do cosmos, vamos entendendo que a probabilidade dessas leis harmônicas terem acontecido por acaso é algo que em matemática se chama evento estocasticamente impossível. Quer dizer, existe uma probabilidade, mas ela é tão pequena que não merece ser considerada. Eu dou um exemplo. Vamos supor que um de nós queira passar a sua mão através de um objeto sólido. Por exemplo, eu tenho aqui o telefone celular e a minha mão, e eu quero passar o telefone celular por dentro da minha mão. Muito bem. Na minha mão, assim como no telefone celular, existem espaços vazios, vazios de matéria. E se houver uma coincidência entre esses espaços, é possível, não é absurdo científico, que o telefone passe por dentro da mão, ou a mão por dentro do telefone, como quisermos dizer, sem que haja qualquer tipo de destruição. Agora, a probabilidade de que isso aconteça é muito baixa. Nós podemos viver 100 vidas, vamos dar 100 anos de vida em cada uma delas, somente tentando um fenômeno desse tipo e não conseguir a produção do fenômeno. Pois bem, esse fenômeno, o telefone passar por dentro da minha mão, sem que haja nenhum tipo de destruição, apenas por uma coincidência instantânea de espaços vazios nos dois objetos, é mais provável do que a existência do universo por acaso. Logo, cada vez mais se pensa no universo causal. Cada vez mais tem razão se pensar em uma inteligência suprema, em um supremo arquiteto do universo, em um supremo geômetra que planejou todas as órbitas planetárias e todas essas leis fantásticas que nós vamos descobrindo muitas vezes, as mais importantes, não pelo caminho da matéria, mas pelo caminho da matemática. Essa genial criação da mente humana, mas cuja interpretação todos nós podemos conhecer e pôr em prática. Então, não vamos chegar ao ufanismo de algumas pessoas que, por desconhecerem os problemas, dizem coisas do tipo: a física quântica vai provar a existência de Deus. Deus não é da ordem de demonstração nem de definição.
Uma vez num debate, um ateu me perguntava: o senhor pode definir Deus? Eu disse: não. Aí ele disse: então está provado que Deus não existe. Pelo contrário, se eu pudesse definir, teria provado a inexistência. Por quê? Porque definir é limitar, definir, estabelecer os fins, estabelecer os limites. Eu posso definir, na teoria, uma figura geométrica, que são seres ideais, um triângulo, eu posso definir perfeitamente, porque tudo que for triângulo caberá naquela definição. Será limitado àquela definição. E tudo que não couber não será triângulo. Então temos que entender que uma definição implica coisas que cabem nela e coisas que não cabem. E como vou colocar o infinito nos limites de uma definição? Não se define, não se conceitua com precisão absoluta. Nós estabelecemos características e dizemos infinitamente sábio, infinitamente poderoso, etc. Mas definir é algo completamente diferente. Então, há alguns entusiasmos que não fazem sentido e para os quais nós devemos estar atentos, porque, infelizmente, prejudicam a pesquisa séria, o pensamento honesto de tantas pessoas espiritualizadas que fazem esse link entre a espiritualidade e a ciência. Há pessoas aí dando cursos de física quântica sem terem formação. E é verdade aquela expressão, né? A gente nunca vai ver tudo que acontece, tudo que existe. Há poucos dias, tomei conhecimento de um curso na internet que, 2 até, um prometia o encontro da outra metade da laranja, o encontro do ser amado. Você, através da física quântica, encontrará o amor da sua vida. E outros dizendo, pegando a meia-verdade, que o maior perigo esse é o da meia-verdade, vai induzir alguma coisa verdadeira e salta para o absurdo. Nós somos co-construtores do universo. Aí, o ensinador do curso dizia que somente 5% das pessoas do universo são capazes de co-criar, porque já não está de acordo. E que com esse curso se passaria a participar desses 5% capazes de criar. Então, tudo isso, todos esses ufanismos, todas essas interpretações não verdadeiras prejudicam a pesquisa correta, a pesquisa séria, que não promete milagres. A espiritualidade não nos promete milagres. A espiritualidade nos diz a cada um segundo suas obras, segundo o seu merecimento, segundo seus objetivos. Se eu quero aprender, eu preciso estudar. Se eu quero amar, eu não tenho somente que ler poesias amorosas. É muito bom, por certo, mas eu devo praticar o amor. Amor vivenciado, caridade praticada, vivida e não simplesmente teorizada. O perdão, esse grande instrumento a favor da nossa evolução, nos liberta. Mas é preciso entendermos que a vantagem de perdoar está muito mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Se nós cultivamos ressentimentos, a ciência está a nos dizer, estamos sintonizando com emissoras negativas e, naturalmente, vamos receber nessa frequência. Se perdoamos, nos libertamos. Então, todos esses ensinamentos que antes faziam parte apenas do aspecto místico, do aspecto de crença do ser humano, agora estão universalizados pela própria ciência. A expectativa do fato cria o fato. Recebemos na frequência em que somos capazes de vibrar. Estamos todos interconectados. Nós, através do nosso pensamento, da nossa expectativa, nós criamos realidade. Nós somos co-criadores da realidade. E a realidade melhor que desejamos depende exatamente da nossa capacidade de co-criadores. Assim se estabelece uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. O denominador comum vai aparecendo cada vez mais. E vamos entendendo que a verdade liberta. Por isso, Jesus disse, procurai a verdade, ela vos libertará. A verdade do conhecimento. No momento difícil por que estamos passando, precisamos de conhecimento e precisamos de amor. Precisamos daquele investimento no conhecer,
na ciência, respeitar aquelas pessoas que passaram a vida se dedicando ao conhecimento científico e são capazes de produzir medicamentos, de produzir vacinas eficazes e, ao mesmo tempo, desenvolver o sentimento de amor, de caridade, deixar de lado o egoísmo. Tivemos exemplos muito negativos. Na época em que se pensava que a Covid não afetava os jovens, muitos jovens faziam reuniões, festas, amontoamentos, até mesmo orgias, pensando que não se contaminariam, esquecidos de que isso eles sabiam, poderiam ser os intermediários, os vetores para levar a pandemia, para levar a doença a seus pais, a seus avós, a pessoas mais velhas. O egoísmo não deixava ver isso aí. Por isso nós dizemos, não vê quem não quer. Não existe sombra na física. A sombra resulta da obstaculização da luz. Se olharmos com a luz da caridade, da empatia, dos bons sentimentos, não haverá sombra. Depois se descobriu, variante daqui, variante dali, que os jovens também podem adoecer. E aí alguns, pelo menos, se tornaram mais cuidadosos, mas muitos ainda não. E aí, em tudo existe uma questão de respeito. Se eu acho que estou acima da doença, que nada pega em mim, mesmo assim eu tenho que usar máscara por uma simples razão. Quando eu passo por alguém, eu me aproximo de alguém, estou sem máscara, eu desperto medo nessa pessoa. Isso não é bom, isso não é útil. A pessoa não vai se sentir bem, então nós temos que desenvolver esse tipo de respeito. Mas também desenvolver a fé, desenvolver a confiança, não ir atrás do catastrofismo. Nós estamos vivendo uma guerra de toda a humanidade, por isso uma guerra mundial, contra o inimigo invisível, o vírus, contra o qual não adianta bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba de nêutron, não adianta metralhar, não adianta ogiva nuclear, adianta conhecimento na arte de curar, e não aquele que nós desenvolvemos tanto, que é o conhecimento da arte de matar. Mas o vírus tem torcedores. E se aproximam dos torcedores, naturalmente. E usam os torcedores. Quem são os torcedores? Os egoístas. Aqueles que não pensam no próximo. Aqueles que não respeitam o seu semelhante. E os divulgadores da catástrofe. Os divulgadores do pânico. Porque criar pânico não é útil. Nós devemos ter cuidados. Claro que qualquer um de nós tem medo de atravessar uma rua com muito tráfego. Esse medo gera o quê? O cuidado para atravessar a rua. Pânico é diferente. Pânico gera inércia. Pânico agride nosso sistema imunológico. Pânico é amigo do vírus. Confiança, fé, esperança são forças a favor de nosso sistema imunológico que, unidas ao conhecimento, vão nos salvar desse momento difícil que estamos vivendo como um todo. Não é só um país, não é só uma tribo, não é só um povoado, somos todos nós, e agora estamos entendendo. Uma só raça está sendo agredida, a raça humana, que é essa que existe. O resto é tolice. Raça dividida por cores não existe. É uma classificação para facilitar algum tipo de estudo que terminou sendo entendida por muitos como uma classificação que diz respeito aos valores do ser humano. Não tem nada disso. É uma só raça que agora está sendo agredida e tem que se defender, e para isso tem que usar também as armas do amor, que é a raça humana. Essa que, buscando conhecimento, criou novos paradigmas no terreno da ciência e elaborou todo esse arcabouço de ideias que é a física quântica, que nos leva a entender a possibilidade da evolução, a lei do progresso, na medida em que nós, com nossos pensamentos e com nossas emoções, vamos construindo condições para que esse progresso aconteça. Então, também em termos de conhecimento, vivemos um momento importantíssimo. Aportar à filosofia da ciência subsídios para que se possa estudar e definir finalmente o que é essa consciência que influi nos próprios fenômenos da física subatômica, o que é exatamente um observador,
Um átomo que, quando se chocar com o outro, vai observá-lo, um ecrã, e nós mesmos, como funcionamos como observadores. Estudar essa condição, essa capacidade do espírito, aqueles fenômenos bizarros da física quântica, em que um elemento está e não está em vários lugares ao mesmo tempo, nos fazem entender a proteção espiritual, que não se submete a um só lugar. Que assim como a nossa imagem, neste momento, está em vários lugares ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo um fenômeno quântico espiritualizado. A física quântica fala na possibilidade da multilocalização de uma partícula. Pois nós estamos, neste momento, com as nossas ideias. Muitas pessoas estão aqui, na sala da minha casa. E eu estou também, com a licença de todos, e agradecendo essa licença na sala de tantas pessoas interessadas no conhecimento da espiritualidade. E isso nos mostra, com isso nós conseguimos tudo. Nós divulgamos as ideias, nós temos a luz e o som, nós só não temos a presença física, que é, sem dúvida alguma, um elemento importante, mas o menos importante deles. E essas faculdades que nós observamos nesses chamados fenômenos bizarros da física quântica, das partículas gêmeas, que uma modificação de uma implica simultaneamente na modificação da outra, antes mesmo que qualquer sinal possa ser enviado de uma até outra. Tão estranho que Einstein chamou efeito fantasmagórico à distância. Tudo isso só se explica com uma consciência universal inteligente, com uma inteligência suprema, da qual herdamos a capacidade de também inteligir e progredir, pensar e criar, nos emocionarmos positivamente e praticarmos ao mesmo tempo o conhecimento e a fé, a tecnologia e a caridade, unindo para que sejamos seres completos nessa nossa evolução, não prestando atenção apenas a um dos aspectos, mas nos realizando como seres integrais. Esse é um convite que hoje a ciência nos faz, para que levemos ao campo da sua filosofia soluções para problemas ainda não resolvidos. É muito interessante isso. A ciência ainda tem muitas perguntas. Só os donos da verdade, que decoraram uma cartilhazinha mediana e medíocre e acham que ali está escrita toda a verdade do cosmos. Só esses acham que sabem tudo. A ciência tem dúvidas. A física quântica substituiu certezas por possibilidades. No primeiro momento em que ouvimos isso, eu prefiro ter certeza. A certeza tem um lado perverso. Se temos certeza de tudo, nada podemos modificar. Se nada podemos modificar, ficamos na inércia, porque não adianta tentar fazer qualquer coisa. Mas se tudo é devir, se tudo é transformação, se tudo é evolução, nós podemos e devemos participar. Principalmente usando a nossa consciência, a nossa essência espiritual, como elemento de transformação de outras consciências que juntas poderão transformar o próprio universo. Eu quero agradecer a todos pela atenção, pelas boas vibrações que me chegam através dessas ondas eletromagnéticas, que não são diferentes das ondas do nosso pensamento. A única diferença é que as do pensamento são mais poderosas ainda, apenas ainda não sabemos decodificá-las, e fico à disposição para eventuais questionamentos, sempre me reservando o direito de dizer não sei, porque não há quem saiba tudo, e é muito feio se meter a dar palpites quando se pede uma resposta em termos de conhecimento. Nossa gratidão por esta magnífica exposição, explanação, e trazendo luz ao nosso entendimento. E lembramos, com Viana de Carvalho, com Joana de Ângeles, que o maior tratado de física quântica, segundo esses dois autores, está sintetizado na questão 540 do Livro dos Espíritos, onde tudo cresce, tudo evolui, do átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. E Viana de Carvalho e Joana de Ângeles também fizeram uma síntese bastante interessante do ensino universal dos Espíritos. Para Viana de Carvalho,
o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Para Joana de Ângeles, o Espiritismo é a filosofia da ciência, a ciência da religião e a religião da filosofia. Dentro desse ensinamento quântico, para facilitar a compreensão dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, dos nossos amigos, define em poucas palavras o que é física quântica, embora falou o tempo todo dela, mas em poucas palavras, física quântica, mecânica quântica e medicina quântica. Certo. Primeiramente, física quântica, se nós fôssemos dizer em poucas palavras, naturalmente que é um ramo da física que aportou novidades significativas e é fundamentalmente uma física de possibilidades. A grande característica da física quântica é ser uma física de possibilidades que mudou o conceito de realidade. As partículas subatômicas não se comportam de acordo com as normas daquilo que tradicionalmente se chamou realidade. Então, é uma física de possibilidades e, entre múltiplas possibilidades que nos aparecem nesse verdadeiro oceano de energia, nossa consciência escolhe aquelas que quer transformar em realidade. Então, é uma física de possibilidades que considera a consciência do observador como elemento co-criador da realidade e não considera a realidade independente do nosso conhecimento. Inclusive, um detalhe muito interessante, existem partículas que só existem quando observadas. Não existindo, não sendo observadas, não existem. Então, uma pergunta que os materialistas não conseguirão responder: se certas partículas só existem a partir do momento em que são observadas, vamos retroceder ao princípio do universo, os primeiros microsegundos após o Big Bang, essas partículas começaram a existir. Se dependem de uma observação para existir, quem estava lá para observá-las? Naturalmente não éramos nós. Mera probabilidade, mero pensamento na consciência criadora naquele instante. Mas algo deveria estar a observá-las. E esse algo só poderia ser a inteligência suprema. Quanto à chamada medicina quântica, nós tivemos uma época de medicina fisicalista. O que significa isso? Na medicina fisicalista, se dizia que cada doença dependeria da disfunção de um determinado órgão. Tudo era físico. Então, uma paralisia num braço, por exemplo, só poderia ter origem num evento físico, uma lesão cerebral, por exemplo. Quando Freud estudou determinadas paralisias, verificou que elas poderiam ser motivadas por emoções reprimidas. Então entrou-se num outro campo da medicina psicossomática, que diz não há propriamente doenças, há doentes, porque há um mesmo tipo de enfermidade sob o ponto de vista da biologia, as pessoas reagem de um modo diferente. Então, a cura já depende de aspectos físicos e aspectos psicológicos. Mas há um novo avanço. Aliás, num congresso, no fim de 2020, aqui na cidade de Porto Alegre, a Sociedade Brasileira de Cardiologia passou a entender que a espiritualidade faz bem à saúde e a incluir na anamnese a pergunta feita ao paciente sobre sua espiritualidade ou religiosidade. Ou seja, aconselha que o médico pergunte ao paciente se deseja algum tipo de assistência espiritual, seja ela qual for. Um médium do seu centro, um pastor, um sacerdote, um pai de santo, algo ou alguém em que ele confie espiritualmente. Então, estamos evoluindo para a medicina psicossomático espiritual. Já se sabe que a espiritualidade faz bem à saúde,
Eu tenho um livro de estudo sobre isso que foi publicado recentemente em Barcelona. E agora, com o surgimento da física quântica, o que aparece? Novos métodos. À medida em que se entende o valor do pensamento, à medida em que se entende a cobertura energética do ser humano, e que vamos vendo o mundo físico como um mundo de efeitos e não como um mundo de causas, nós podemos passar a aplicar esse conhecimento da física quântica também nos tratamentos dos doentes, das mais diferentes etiologias, porque teremos a compreensão completa, e da compreensão completa depende a cura completa, quando formos capazes de curar o doente em seu aspecto físico, psicológico e espiritual. E para isso aponta hoje a física quântica. Há um livro de Donna Zohar chamado A Cura Quântica, que mostra algumas curas estranhas que acontecem com pacientes que normalmente a pessoa está enferma e ela vai progressivamente apresentando melhoras naquele período de convalescença. Mas há alguns pacientes que passam do doente para o sadio assim da noite para o dia. Anoiteceram doentes e acordaram bons. Não passaram por aquele período um pouco menos de febre, melhorando a sua fraqueza, melhorando o apetite, não. E ela faz um estudo a respeito disso, dizendo que depende muito da receptividade espiritual daquelas pessoas, e que não vai acontecer com todos, naturalmente, porque cada um de nós é um universo diferente, mas que pode acontecer com alguns. Então, todos os novos conhecimentos devem e podem ser aplicados. Hoje se fala na espiritualidade fazendo bem à saúde, devem e podem ser aplicados na cura. É interessante que nós nos dediquemos mais à arte de curar do que à arte de matar. Na arte de matar, nós já temos o suficiente para acabar com a vida várias vezes no planeta. Na arte de curar, de assistir, de alimentar, nós ainda não temos condições para fazer tudo isso. Então, a união do conhecimento com a espiritualidade nos levará a esse tipo de atitude, que nos fará compreender todas essas ligações e agir de modo eficaz e eficiente, como seres interligados na prática da caridade. Gratidão. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, mostra a origem do espírito e, ao mesmo tempo, apontando a sua destinação. Na questão 560, fala que tudo cresce, tudo evolui em várias dimensões simultâneas, mas o que consta lá, de fato, todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Na visão espiritualista, ou sobre a luz do ensino universal dos espíritos e da física quântica, como se dá a origem da vida, a sua natureza e destinação, ou seja, como se processa a evolução do ser, já que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, em parte alguma, segundo nossa irmã, discípula da Helena de Blavatsky, a Anne Besant, na obra Alquimia da Mente, com Hermínio Corrêa de Miranda. Perfeitamente. Primeiro, entendermos a evolução, o progresso como uma lei. Isso é bem explicado também no Livro dos Espíritos, quando se afirma que o progresso é uma lei, mas o ritmo de progresso depende muito de cada individualidade. Ou seja, todos nós vamos passar pelos mais diversos tipos de experiências. Mas como nós vamos enfrentá-las e com que velocidade nós iremos progredir, depende da nossa compreensão. Daí a importância da divulgação da espiritualidade. Porque quanto mais as pessoas compreenderem essa lei do progresso e entenderem que a velocidade do progresso depende especialmente da vontade, do livre-arbítrio de cada um e do seu uso,
nós vamos entender que podemos acelerar ou frear o nosso progresso. E até chegar ao extremo pior, que é estacionar. Porque, segundo o Livro dos Espíritos, até isso é possível. Agora, regredir, não. O que nós aprendemos, nós aprendemos. Então, nos conscientizarmos de que esse progresso depende muito da nossa capacidade. E há um exemplo disso dentro da física quântica, dos famosos saltos quânticos, em que, de repente, um elétron passa de um nível para outro sem passar por níveis intermediários. Mas por que ele passou? Porque adquiriu exatamente a energia necessária para ocupar aquele outro nível. Então, é aquele detalhe que também os pensadores Rosacruzes têm dito, que querer é poder, mas é preciso saber querer para poder criar. Esse saber querer vai ditar o ritmo da nossa evolução, o ritmo da evolução da nossa consciência. Principalmente nós, que estamos num estágio de consciência individualizada e que já recebemos o livre-arbítrio, naturalmente com as limitações de cada estágio em que nos encontramos na evolução. Para nós é importante sabermos que nós podemos e devemos ir adiante, mas que também podemos teimosamente estacionar ou evoluir muito pouco. É o caso daquele aluno que foi assistir uma aula interessantíssima, uma aula de um professor magistral que tem conhecimento, que tem didática, e ele ficou escutando um radinho de pilha. Alguma coisa, quem sabe, ele pegou. O progresso é uma lei. Talvez não tenha pego nada, estacionou. Mas se quisesse, poderia ter progredido e progredido bastante. É aquele dito que quando estamos preparados, o mestre aparece. O mestre pode ser um amigo que soltou uma frase e de repente nós entendemos. É aquela história do caiu a ficha, quando estamos com a energia quase suficiente para fazer o salto. Pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser uma inspiração. Nós devemos estar preparados. Porque se não estamos preparados, há uma pesquisa muito interessante com as pessoas que são negativistas, elas criam um verdadeiro spam mental. Então, quando elas se acostumam só com notícias catastrofistas, às vezes de televisão ou de jornal, que tudo vai mal, que tudo está horrível, elas começam a não perceber o lado bom. Nós recebemos muito mais informações do que decodificamos. Então, quando surge a boa oportunidade, sem querer, as pessoas jogam aquilo para um spam do cérebro. Assim como o nosso celular ou o nosso computador rejeita determinadas mensagens, no momento em que nós acreditamos que só o mal tem força, que o homem é um ser muito ruim, muito negativo, que a humanidade está perdida, que o diabo tem mais força do que Deus, etc., o que acontece? Nós negamos as boas mensagens que recebemos, mandamos lá para o spam e nem nos damos conhecimento de que elas ocorreram. Agora, uma fofoquinha destrutiva, o maldizer alguém, a notícia terrível, tenebrosa mesmo, isso nós somos toda atenção e elaboramos e permitimos que faça parte das nossas emoções, o que só nos causa prejuízo, naturalmente. Este é um detalhe, impedir essa crença de que só o negativo tem força, que só as coisas ruins podem acontecer, que tem que sofrer mais, que Deus está nos castigando e etc., porque assim nós criamos um spam mental e mandamos toda a notícia para lá. E o que é pior, aquelas pessoas que desenvolvem a falsa modéstia, eu não sou nada, o homem é muito ruim, essas pessoas se auto-sabotam, porque elas começam a acreditar nisso, e no momento em que vão fazer um concurso, em que precisam demonstrar habilidade e conhecimento, elas acreditam que elas não sabem nada. Elas introjetaram que só as coisas ruins acontecem para elas. E tendo introjetado isso, elas vão se auto-sabotar. Elas vão produzir o errado, porque a expectativa do fato cria o fato. Então, não temos dúvida, a lei é a lei do progresso, em todos os ramos, com diferentes rumos, com diferentes níveis e, principalmente, com diferentes velocidades, que, no nosso caso, depende da nossa dedicação. Lembrando de Joana de Ângeles, que narra que, em sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino.
E com Viana de Carvalho, esse psiquismo divino já existia antes da mônada, antes do primeiro átomo primordial. E desse psiquismo divino é o que chamamos, e originou-se o faça-se a luz é o próprio espírito na sua origem. E o primeiro curso de física quântica que fizemos mostrava que um elemento sozinho não evolui, não experiencia, precisa do outro. Então, mostraram lá que 3 elementos se uniam para compor uma consciência germinal. E, de repente, convidavam mais 2 grupos de 3 e agora formavam um outro universo. E assim segue até onde nos encontramos e rumo ao imensurável. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele narra de uma forma muito curiosa que um pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências. Porque, inicialmente, sozinho eu não aprendo. Então, eu tive que conviver com mais 2, e agora nós 3 com outros 2 grupos, e assim sucessivamente. Mas ele fala que nós nos conectamos com todas as nossas vivências num único pensamento bem arquitetado, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, de acordo com o que você falou, que não tem nada desconexo ou desconectado, com esse pensamento já daria para fazer uma bela proeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Chico Xavier cunhou a frase: não dá para voltar no passado e ter um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo final. Mas parece que a física quântica ergueu um véu, Pietro Baldi e Joana de Ângeles, antes dos próprios físicos quânticos, e hoje já possibilita-nos, conforme Pietro Baldi, dizendo, é um fenômeno analisável em suas causas, e eu posso voltar ao passado, corrigível em seu desenvolvimento e controlável em nas suas finalizações, na concretização. E vemos hoje muitos físicos quânticos dizer que o espírito está num campo atemporal que nós chamamos de eternidade. O corpo espiritual, podemos dizer que estaria na linha do tempo e o físico na linha do espaço. Então, de acordo com a nossa vibração, a nossa intenção, dentro desse universo infinito de possibilidades e de probabilidades também, eu falo que a física quântica é um universo de infinitas possibilidades e de prováveis probabilidades que a coisa pode dar certo. E sabendo que é possível fazer essa introspecção, retornar no momento da causa da perturbação vigente, fazer o rearranjo dos elementos, desenvolvê-los para que haja um novo final. O que você tem a acrescentar nessa ideia, que eu achei, no mínimo, magnífica, tanto na física quântica, quanto com Pietro Baldi e Joana de Ângeles na obra Jesus e Vida, Pietro Baldi em A Grande Síntese? É uma ideia, sem dúvida, fascinante, e não há quase nada a se acrescentar nessa ideia tão bem exposta, e que coincide com várias experiências feitas na física quântica, mostrando que o passado não seria tão inatingível quanto nós pensamos. Existe uma experiência de Alain Aspect, chamada experiência de efeito retardado, em que, vamos dar um exemplo em termos de macropartículas, acontece só com partículas pequenas, mas como se fosse o seguinte: eu tenho um foco de luz, e no caminho desse foco de luz eu coloco um anteparo, uma prancha de madeira, por exemplo, que tem no centro um orifício circular. Aí a luz passa por aquele orifício e vai projetar mais adiante na tela uma forma circular, maior do que aquela que passou pelo espalhamento. Muito bem. Existem certas experiências com os elétrons que, se acontecesse também com essa grande quantidade de luz que estamos pensando, seria o seguinte:
A luz passa pelo orifício circular. Depois que ela passou, se substitui aquela tábua, aquela prancha com orifício circular por outra, com uma passagem quadrada. A luz já passou por ali, mas ela se informa como se voltasse ao passado, buscando uma causa primeira, e vai projetar na parede uma figura quadrada. Eles chamam isso experiência de efeito retardado. Se levarmos essa faculdade ao espírito, nós teremos exatamente todas essas proposições que foram ditas agora. A possibilidade, desde que estejamos em perfeita sintonia, em perfeita harmonia, de retornar e refazer determinadas condições para que, partindo de uma causa mais eficiente, nós tenhamos um efeito melhor. São novas fronteiras que vão se desbravando, e também, em relação ao antes, ao início de tudo, há um detalhe muito interessante na ciência que vai ao encontro dessas afirmações de um espírito numa dimensão independente de tempo. Se nós perguntarmos a um físico bom, o Big Bang, o momento da criação. Aí, uma ocasião, perguntaram a Santo Agostinho, antes de criar o mundo, que Deus estava fazendo. E como ele não gostou muito daquela pergunta, ele disse que antes de criar o mundo, Deus estava fazendo o inferno para colocar pessoas que fazem perguntas inconvenientes como aquela. Mas, brincadeiras de Santo Agostinho à parte, se nós perguntarmos a um físico atualizado, e antes do Big Bang, ele vai nos dizer, antes do Big Bang não havia nem antes nem depois, porque o espaço e o tempo, que até Newton eram separados e agora com Einstein e a quântica são uma grande membrana, o chamado espaço-tempo, só passou a existir a partir dali. E a grande consciência, a inteligência suprema, não pode estar submetida a uma dimensão de tempo. É aquela temporalidade, o eterno presente. E se é um eterno presente, eu posso produzir determinadas modificações. Então, são verdadeiros desafios que estão aparecendo junto na ciência para nós pensarmos e até repensarmos e refazermos algumas ideias no sentido de aceleração do nosso progresso. São determinações, são descobertas vindas por um outro caminho que levam à mesma conclusão que nós teríamos hoje com os filósofos que tivessem coragem de analisar todas as consequências dessa chamada física quântica. Alguns têm medo ainda e dizem que há muitas coisas desconhecidas, mas não podemos nos arriscar em explicações que envolvam o espírito. Isso não é um pensamento científico, porque no momento em que eu reconheço que não tenho resposta, todas as hipóteses são igualmente aceitas como hipóteses a serem testadas. Só se pode recusar a hipótese que não é testável. Essa, embora possa ser verdadeira, não tem característica de uma hipótese científica. Se com Pietro Baldi é um fenômeno analisável em suas causas, corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos, se para Allan Kardec um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, vemos com Emmanuel a possibilidade, sob a sua ótica, que na obra No Mundo Espiritual, onde ele narra, quando a 100ª parte do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal, conforme está na obra de Emmanuel, que daqui a pouco eu lembro o nome. Mas se não dá para pensar sem interagir, não dá para interagir sem permutar, observador e observado interagindo. E não dá para viver sem a vida de relação. O que nós podemos individualmente fazer
sem sair do nosso quadrado, no silêncio dos nossos aposentos, para que esse descortinar de novas possibilidades e probabilidades na construção de um mundo melhor? Primeiramente, a construção de um mundo melhor começa, naturalmente, pela nossa própria construção. Lá do Gandhi, seja você mesmo a mudança que quer ver no mundo. Porque há muitas pessoas, e esse exemplo, lamentavelmente, é farto hoje, que se comprazem somente em cobrar dos outros alguma coisa, e muitas vezes cobrando algo que não possuem. Algumas pessoas aí se dizendo os modelos maiores da honestidade, e não é bem assim. Mas cobram muito o comportamento dos outros. Então, como tudo, ama o próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar para poder amar o próximo. Eu preciso me perdoar para poder perdoar os outros. Realizando a nossa reforma íntima. E à medida em que nós vamos progredindo, como nada está isolado, nós vamos transmitindo essa mesma vibração de paz, de progresso, de espiritualidade. E se pudermos ir adiante e divulgar essas ideias para que outras pessoas, através de bons pensamentos, sejam os construtores de um mundo melhor, nós estaremos, sem dúvida, prestando um grande serviço. O maior trabalho, a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é divulgá-lo. Mas nós não o divulgamos somente através de palestras, é uma maneira. Nós também, através de obras, através de atitude e da nossa vibração. Porque é impossível aproximar-se de uma pessoa do bem, é impossível a gente se aproximar do Chico, como se aproximar do Divaldo em determinados momentos e não sentir uma vibração, uma característica diferente, especial, que nos traz uma determinada paz. E se examinarmos bem, nós poderíamos pensar, mas essa paz que ele está transmitindo, quem sabe eu poderia também transmitir? Mas não aquele querer infantil, de querer imitar os outros, não é o querer imitar um grande pintor, é fazer um curso de arte e assim ir procurando o seu aperfeiçoamento, porque tudo aquilo, toda aquela conexão extraordinária, aquela aura de bem, de espiritualidade que nós sentimos, vem de um esforço, de um exercício continuado de amor ao próximo, que permite esse contato tão íntimo com a espiritualidade superior. São exemplos que nós devemos seguir e, quem sabe, um dia nós também servirmos de exemplo. Vamos ajudando com o que podemos, porque existe uma desculpa muito utilizada para a inércia. Eu não tenho toda a força, toda a capacidade, todo o brilho de Jesus. Se eu tivesse, eu faria tudo. Como não tenho, não faço nada. Não, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. Cada um tem a sua própria consciência que vai lhe indicar qual é o caminho. O que não podemos, sem dúvida, é ficar inertes. E a divulgação é o fundamental. Porque um programa como esse nosso, uma rede de televisão, utilizando a internet, transmitindo essas ideias, as pessoas, às vezes, até passando por ali, de repente, nem sabiam que tinha o computador ligado ali, eu vou experimentar para ver como é que é, e terminam sofrendo, ou melhor, gozando um contágio positivo, porque as coisas boas também contagiam, não são só as coisas ruins. Nós é que vivemos essa falsa impressão que é só a notícia ruim é que vende, que só os desastres é que dão ibope na televisão. Não, as coisas boas também. E se nos conscientizarmos disso, que nós recebemos na frequência em que vibramos, e essa frequência também é transmitida, nós estaremos realizando bem o nosso papel de co-construtores, dentro dos nossos limites, mas na medida em que vamos exercendo, nós vamos melhorando. Uma pessoa não nasce um atleta perfeito, mas quem se dedica a ser um atleta começa como qualquer pessoa que nunca foi atleta. Começa com o treinamento. E aí vem a dor muscular. O acomodado vai dizer, castigo de Deus, eu estou me especializando muito, não deveria. Não, não. Uma reação normal do organismo. É uma adaptação a uma nova situação. E assim é em tudo. Reconhecemos a nossa pequenez, mas sabemos que podemos fazer algo. E se podemos fazer algo, diante do tribunal da nossa consciência, nós somos chamados a fazê-lo.
Não por um Deus desocupado que fica anotando os nossos pecados, vicioso de louvores, mas pela nossa própria responsabilidade espiritual, por essa fagulha divina que existe em cada um de nós e que nos diz qual é o caminho a seguir. E nós devemos seguir. Não posso fazer tudo, posso fazer um pouco, faço aquele pouco. É como na parábola dos talentos, de acordo com a possibilidade, a capacidade de cada um. 5 produziu 10, 3 produziu 6, 1 ficou enciumado com os outros. Hoje teria criado possivelmente o movimento dos 100 talentos e não fez nada, porque achou que podia fazer pouco. Aí mesmo aquele pouco que se lhe deu será tirado. Não no sentido de regressão, de punição, mas ele ficou estacionado, ele nada produziu. Então aquilo que foi dado de acréscimo é tirado, por quê? Porque ele não soube partir a partir dali. O seu verdadeiro posicionamento era o ponto zero. Então vai partir do ponto zero. Mas é cada um fazendo a sua parte. Então, a obra de Emmanuel é servidores no além. Então, se vivenciarmos 1% do evangelho que falamos, já resolveremos o problema da humanidade. Leon Denis também narra que o exemplo de um transforma o contexto. E Neuza Marques, aqui dos nossos internautas, está dando um exemplo, que ela participou de um experimento no qual era montar um quebra-cabeça com mais de 1000 peças. Então, o primeiro grupo levou um certo tempo. E o segundo grupo, enquanto eles estavam lá iniciando, colocou-se um elemento do primeiro grupo que já sabia como fazer. E colocou só lá como espectador, um observador. E parece que gastou antes várias horas, agora resolveu-se com quase 5 vezes a menos do que a anterior. Só com a presença dele, sem interferir diretamente. E ao mesmo tempo, a Pamela Ulho lembra do nosso irmão Masaru Emoto, dos experimentos com a água, dos experimentos com o arroz, dependendo da postura do observador. E agora, sabendo desse universo de possibilidades, que eu chamo de infinitas possibilidades a nosso dispor, e as probabilidades vai depender da intenção, do conhecimento e da disposição de cada qual. Sabemos que na onisciência suprema, de alguma forma, estamos permeados por esta suprema sabedoria. E também pelo processo de onipresença, e agora estamos sabendo, estamos conectados com todos os seres em todos os mundos. E com um processo de onipotência, se eu conseguir mostrar que posso no meu espaço, com certeza a experiência do 100º macaco vai repetir por aí afora. Eu estava pensando na experiência do 100º macaco. Quando chegamos a uma massa crítica, se espalha aquele conhecimento. Com certeza. Algumas perguntas e considerações, né, dos internautas. O Glauber Oliveira. Aquilo que pedires, crentes que receberão, receberão, que é o que você afirmou. Jesus, o maior físico quântico que existiu, e corrijo aqui, acrescento, melhor dizendo, que ainda existe e existirá sempre, ensinou-nos o colapso da função da onda, ou seja, acreditar sem a dúvida, sois deuses. E sabemos que esse colapsar de uma onda é o processo de evolução nos finalmente. Mas pode falar agora desse colapsar da onda, dá mais uma incrementada aí para nós. Há uma frase muito interessante, né, lembrando aí nesse sentido, do Fred Alan Wolf, que diz o seguinte: eu, uma ocasião, estava dando um curso aqui na Universidade de Caxias do Sul, e disse essa frase, e pedi aos que estavam assistindo o curso que me dessem a origem dessa frase. Se era uma frase de origem religiosa ou tradicional, de origem ocultista, de origem poética e, entre outras lá, e origem científica. Origem científica foi a menos votada, mas a frase é a seguinte: vivemos num oceano de luz, chamado energia ponto zero. Agora, a frase que o caro irmão repetiu. Nesse oceano, infinitas possibilidades
com diferentes graus de probabilidade, nos são oferecidas. E nossa consciência elege aquelas que quer transformar em realidade. E aquelas que quer transformar em realidade é exatamente esse conceito do colapso onda-partícula. Porque hoje a ciência não descreve mais exatamente uma partícula. Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, quanto mais preciso eu conseguir ser na determinação da posição, mais eu vou errar na velocidade, porque a partícula foge. Quanto melhor eu determinar a velocidade, mais eu vou errar na posição. Então, por esse princípio da incerteza, posição e velocidade simultaneamente, eu não consigo determinar para uma partícula. Então, o que a física descreve hoje, a única coisa real é uma coisa matemática, não é uma coisa material. É a função de onda, que descreve não a probabilidade de uma partícula estar num lugar, mas a probabilidade de encontrá-la num certo lugar. E colapsar a função de onda significa transformar uma probabilidade em realidade. Se eu tiver, por exemplo, duas caixas em cima embaixo de uma delas está um átomo que foi colocado ali de uma maneira qualquer. Se eu levantar as duas ao mesmo tempo, ele se comportará como onda. Eu não colapso na posição da partícula. Mas se eu levantar uma de cada vez, quando eu levantar a primeira, ou ele está ali, colapsou ali na matéria, e se não estiver ali, estará na outra. Então, colapsar a função de onda significa converter uma possibilidade em uma realidade no sentido de presença física. E é a imagem que nós fazemos quando dizemos os nossos sonhos, os nossos projetos, no campo das ideias, a de Platão, ou lá no campo da espiritualidade, são probabilidades. Com convicção, com fé, com confiança, eu transformo em realidade. Mas aí vem o detalhe interessante da fé, sem dúvida. Se eu vou querer dar uma espiadinha, dar uma levantadinha nas duas ao mesmo tempo, pronto, já não colapsa mais. Eu me dedico ao A ou ao B. Eu me dedicando ao A, eu descubro. Está em A. E se não estiver em A, é certo que está em B. É o caso de executar uma determinada tarefa com confiança, que eu já estou aí na probabilidade de 50%. As duas ao mesmo tempo, eu não colapso a onda. Essa expressão que se usa, colapsar a função de onda, é transformar um conjunto de possibilidades em um ponto, em uma execução só, na realidade. Acho que as palavras de Leon Denis sintetizam bem isso. Querer, saber, amar. Vamos pedir para você falar um pouquinho das experiências que acontecem no processo de ressonância e, ao mesmo tempo, de correlações. Certo. A ressonância é um fenômeno muito interessante, pelo qual, quando um determinado material é atingido por uma das frequências em que é capaz de vibrar, ele entra espontaneamente em vibração com aquela frequência. Esse fenômeno explicaria, por exemplo, aquele caso bíblico das muralhas de Jericó, em que foram construídas trombetas com um tamanho bem determinado, então produziria uma frequência sonora exata, que corresponderia exatamente a uma das frequências de ressonância da muralha, e produzido aquele som, a muralha caiu. Um batalhão militar, quando atravessa uma ponte, isso era sabido desde os tempos do Império Romano, só não sabiam por quê, mas eles mandam sempre quebrar a cadência, porque aquela cadência de uma marcha, ela pode corresponder, de acordo com o vão livre, de acordo com as características da ponte, a uma das frequências de ressonância do concreto, e assim a ponte entrar em vibração com aquela frequência e, por essa vibração, afastar demais umas moléculas da outra e causar a ruptura da estrutura da ponte. Esse fenômeno de ressonância, Leon Denis descreve bem em termos da nossa espiritualidade, exatamente aquele que nós recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Aí nós temos um recebimento integral daquela frequência, porque somos capazes de vibrar nela.
Se eu recebo frequências em que não sou capaz de vibrar, não há uma vibração harmônica. Se eu pegar um pêndulo, eu penduro uma pedra na extremidade de um barbante qualquer, penduro uma pedrinha ali, e ela vai, naturalmente, oscilar. Dependendo do comprimento do barbante, ela terá um ritmo normal de oscilação. Como quando nós empurramos um balanço com uma criança. Se eu empurro o balanço, ele tem a sua frequência natural. Ele vai, eu espero até ele voltar e eu empurro de novo. Ah, eu estou reforçando a vibração. Eu estou fazendo uma interferência de reforço. Eu estou impulsionando exatamente na frequência natural de vibração do balanço. Assim ele entrará em vibração naquela frequência com amplitudes cada vez maiores. Mas se eu empurrei um pouquinho, ele ainda está indo, eu empurro de novo, ele está voltando, eu empurro de novo ao contrário, eu vou provocar uma série de vibrações desordenadas e não atingirei a boa amplitude que mede a energia correspondente às possibilidades daquela vibração. Assim, as pessoas que não têm um determinado padrão vibratório para suas emoções e se deixam facilmente mudar, elas são atingidas por frequências muito diferentes e não se sabe com qual daquelas frequências elas irão se harmonizar. Assim, se nós formos nos acostumando a vibrar com as frequências do bem, da empatia, da solidariedade, nós vamos captando frequências desse tipo. Aí vamos sofrendo uma interferência de reforço e vamos tendo mais facilidade para vibrar e atingir amplitudes cada vez maiores. Isso que acontece no plano físico, com um objeto capaz de vibrar em determinadas frequências, são várias para cada tipo de conglomerado atômico, vai acontecer também em relação às nossas vibrações, em como nós vamos emitir e como nós vamos receber. Sabendo que, nesse sentido, não existe aquele milagre no sentido ortodoxo. Nós só vamos receber nas frequências em que formos capazes de vibrar. Gratidão. A Carmen Dalano, a Vanessa Souza, Sérgio Miranda, Adriana Rochas, Shirley Margarete, Maria da Cruz, Marlene Maciel e outros agradecem pela excelente explanação. E nós também, em nome de todos, agradecemos milhões de vezes mais. Muito obrigado. E para não abusar da sua bondade, e senão a gente vai convidá-lo depois, não vai querer vir, por conta de abusarmos do seu tempo. Então, eu deixei para o Sirley Narciso, ele faz uma observação, além de te saudar e parabenizar, para você fazer a sua mensagem final em cima das frases de Leon Denis com a física, mas usando a física quântica. Ele pede assim, por favor, se possível, façam a relação do querer, saber e amar na visão da física quântica. Certo. Então, antes de encerrar, eu quero me colocar também à disposição para futuros encontros, porque estamos em casa, cumprindo a quarentena, já devidamente vacinados, com todo cuidado, em razão da nossa saúde, não queremos ser suicidas, nem querer levar mal a alguém, e sempre à disposição dos amigos para prestar esse serviço. Também uma informação, eu estou lançando um curso sobre a nossa capacitação e como utilizar esse conhecimento todo para as nossas habilidades na internet. Ele vai estar à disposição a partir de segunda-feira e pode ser consultado, é fácil guardar. Pelo Instagram, @professor Moacir, existem todos os mecanismos para poder adquirir, participar desse curso. Agora, quanto à visão de Leon Denis, do querer, saber, amar, para chegarmos lá, o nosso objetivo. Bom, primeiramente o querer, e aquele famoso saber querer para poder criar. Como nós poderíamos comparar isso em relação à física quântica? O querer depende de um vislumbre das possibilidades. Nesse oceano de possibilidades que nós vivemos, que são infinitas, para querer, eu preciso saber qual é o objetivo.
Eu preciso identificar o objetivo. Identificado o objetivo, então, sabendo qual é o objetivo, eu começo a entrar na frequência deste objetivo. Eu começo a vivenciá-lo. Eu começo a afirmar, por exemplo, até dizendo que eu já consegui aquele objetivo, a acreditar nele. Então, no querer, eu tenho um processo de seleção, em que eu uso o meu livre-arbítrio. Em física quântica, eu identifico a frequência vibratória. Quando eu identifico a frequência vibratória, eu posso ter vários quereres, eu posso ter alguns objetivos, eu passo a ter um foco. Este foco, que é o chamado saber, identifica exatamente a frequência em que eu devo vibrar. E quando eu identifico a frequência em que eu devo vibrar, para atingir o desenvolvimento daquela minha potencialidade, para colapsar aquela onda numa realidade para mim, eu passo a amar esse objetivo. E o amor é a vibração que permite o mais eficiente tipo de conexão. Então, para chegar ao objetivo, vibrando naquela frequência, eu preciso ter conexão. E para ter conexão e criar o novo, ter essa capacidade criativa de desenvolvimento, eu preciso amar. E amando dentro do meu saber, que foi motivado pelo meu querer, eu sou o receptor adequado para aquele objetivo, eu produzo a frequência capaz de colapsar aquela onda e eu vou receber, porque eu estou vibrando exatamente naquela frequência. E aí temos a sequência: querer, saber e amar. Além da sua rede social Instagram, Facebook também, canal no YouTube, onde te encontrar, onde encontrar as suas obras, onde entrar em contato para agendar evento contigo. Se quiser falar, fique à vontade. Certo, eu tenho o Facebook, que é o meu nome completo, Moacir Costa de Araújo Lima, mas esse Facebook, às vezes, ele lota, então não tem como aceitar. Mas existe o Facebook, onde eu coloco tudo isso, é simples, é Professor Moacir. Ali eu anuncio todos os encontros como este nosso, todas as palestras que vão acontecer, todos os cursos e também os telefones de WhatsApp para quem quer adquirir algum livro. Então, toda essa informação, basta entrar no Professor Moacir, que sempre está sendo adaptado ali, ou no Instagram, que é @Professor Moacir, onde estão informações sobre cursos, palestras como essa nossa, e para quem quiser também livros, como pode adquirir, como pode ser feita a entrega, está tudo ali. E eu posso depois enviar o link para esse curso que vai estar à disposição na internet a partir de segunda-feira. Depois, então, eu pediria ao irmão que me enviasse o seu Facebook para que eu possa lhe enviar o link que estará à disposição a partir de segunda-feira. Tá, você vai enviar o link para nós e nós vamos publicar tanto no Face quanto no Instagram e podemos até, se for o vídeo, a gente pode baixar, se você permitir, e postar no nosso canal do YouTube também para propagar a ideia o mais amplamente possível. Ah, certo, existe, certo, é ótimo. Existem várias palestras também que podem ser acessadas. E qual é o endereço que eu mando, então? Você manda para Marcela Lima, que é a que te contatou. Que entrou em contato comigo. Isso, ela entrou em contato. Perfeito. Que é ela que já vai publicar no YouTube, depois ela passa para a Neuza, que vai publicar no Face, e a Marcela Lemos no Instagram, e aí a gente faz a conexão. E finalizando, o nosso irmão Dr. Fuad Daoud, ele agradece tanto a mim quanto ao professor Moacir, a você, pela excelente e magnífica exposição. E a nossa gratidão seria pouco, mas eu não tenho outras palavras no momento. Aí você coloca na conta da eternidade, a gente vai em forma de ação baseado no que você nos passou, porque
Para mim, a gratidão é fazer o que você nos aconselhou a fazer. Então, exemplificar na ação. Então, gratidão eterna, querido amigo. E muito grato pelo reencontro nesta vida, já que temos muitas experiências e outras etapas. Deus multiplique as possibilidades e as probabilidades de uma vida plena, saudável e feliz em todos os sentidos para ti. Muito obrigado. Obrigado também àqueles que dedicaram seu tempo a nos ouvir e, sem dúvida, nos mandaram excelentes energias. E estou sempre à disposição dos irmãos, porque essa é a tarefa que eu devo realizar. Muito obrigado a todos. Então, vamos ver agora o cardápio. Antes, agradecemos aos internautas e telespectadores que nos deram a honra da audiência, pedindo que Deus multiplique milhões de vezes esse gesto amoroso, essa solidariedade e fraternidade de cada qual. E, ao mesmo tempo, as empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Relojoaria Sol, o Cotidiano e, ao mesmo tempo, o Hotel Del Príncipe e os seus responsáveis, os empresários que estão adiante ou na frente ou à frente desses empreendimentos divinos. As emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Portal do Espiritismo Andradina, Web Rádio e TV, Espaço Espírita em Santa Catarina e Canal Mais Brasil em Frutal. E amanhã, às 20 horas, teremos a nossa pílula, Tempo de Despertar. Será a pílula de número 24, falando de sublimação, já a de número 2, falando do mesmo tema. E na quarta-feira, em Exemplo Não Nos Faltam, o programa de número 29, dos 30 que foram gravados inicialmente, sobre as abordagens ou orientações de Ramatiz. Na próxima quinta-feira, no Despertar Necessário, às 20h30, teremos a convidada Celina Sobral, de Guarulhos, São Paulo, para falar-nos da reavaliação do convívio familiar nesses tempos, completo eu, de pandemia. Na sexta-feira, às 19 horas, no Projeto Imagem de Exemplo Não Nos Faltam, nós vamos ter, do terceiro programa, já a segunda pílulazinha, que cada programa é dividido em 4 e agora contando a história com imagens. Então, o segundo módulo. E no próximo domingo, no Ensino Universal dos Espíritos, teremos a honra de receber o nosso irmão Ivo Coedel de Santos para falar de neurofisiologia e mediunidade. Depois, em Tempo de Despertar, no dia 25, no dia 5/7, vamos falar da anatomia do espírito, a pílula de número 25. E no último programa, dia 7/7, do Exemplo Não Nos Falta, sobre a abordagem Ramatiz, às 20 horas. E na próxima quinta-feira, que será dia 8/7, será a vez de Aline Gonçalves vir para a frente das câmeras para falar do doce amargo do açúcar. Então você é sempre muito bem-vindo. E, para finalizar aqui, na sexta-feira após a Aline, no Projeto Imagem, a pílula de número 3, ou o módulo 3, ou a parte 3. E no dia 11/7, no Ensino Universal dos Espíritos, perguntas e respostas. Eu vou combinar com a Aline, de acordo com as perguntas, pode ir 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30. Quem vai definir é você. Se as perguntas estão vindo ao encontro com a necessidade e a realidade que expomos, se estamos numa frequência harmônica e numa produção benéfica a todos, estaremos à sua disposição, ou à vossa disposição. Deus nos abençoe a todos, abençoe mais uma vez a Aline Gonçalves, que nos conduz até você, assim como a sua família, a sua mãezinha Marília, que está aqui dando sustentáculo,
e a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontre, a Vilma Camargos, a Neuza Marques, a Marcela Lemos, Marcela Lina, Alexandre Marque, todos os demais que nos ajudam nesta espaçonave de luz, que é o Instituto Despertar da Consciência, para levar ou propagar a mensagem em todos os quadrantes possíveis. Aos internautas que já se inscreveram em nosso canal do YouTube, a nossa gratidão profunda. Aos que vão se inscrever, agradecemos muitíssimo antecipadamente, aos que dão os seus likes, aos que compartilham, aos que estão no Instagram, no Facebook, em nosso canal do Telegram. Muito obrigado por existirem em nossas vidas. Deus os abençoe grandiosamente. Um grande abraço e até já. Namastê.